Fala pessoal, chegando para mais notícias aqui do Ceará Sporting Clube, que acabou de confirmar a melhor campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje à tarde, jogando no interior paulista, venceu o Grêmio Prudente. Detalhes desse jogo daqui a pouco aqui no vídeo. Além disso, David Ricardo é vendido e importante notícia financeira para o Ceará a partir dessa venda do David Ricardo. E hoje é dia do time principal estrear no Campeonato Cearense. Mas, Francisco, não já seria a segunda rodada, não? Segunda rodada, mas na primeira rodada fomos representados pelo Sub-20. Hoje, a galera do principal, ou seja, do profissional, é que vai estrear, mas já contando como segunda rodada do Campeonato Cearense. Detalhes dessas três notícias a gente vai trazer aqui no vídeo. Só que antes da gente citar os detalhes das notícias, eu vou pedir para que você se inscreva, para que o algoritmo do YouTube recomende para mais e mais pessoas o nosso vídeo. Isso ajuda bastante o nosso canal que está iniciando agora. O Ceará venceu o Grêmio Prudente pela Copa São Paulo de Futebol Júnior agorinha por 3-1. Esse time do Grêmio Prudente já tinha vencido o Ceará na fase de grupos por 2-1. Só que agora no mata-mata, o jogo valendo muito mais do que valia na primeira fase, o Ceará acabou vencendo por 3-1. Golaço do Melk já citado aqui em alguns dos vídeos. Depois da gente ver a capacidade desse garoto no sábado, um chutaço de canhota. Sábado ele tentou praticamente da mesma forma. Recebeu pela direita, puxou e mandou na trave no jogo contra a equipe do Floresta. E agora contra o Grêmio Prudente pela Copa São Paulo, um golaço. Tem que chegar nesse garoto, subir esse garoto, fazer uma cláusula de contrato bem pesada, conversar com o empresário se tiver, provavelmente tem, conversar com a família, porque esse cara vai dar bom, a gente tem que se resguardar agora, ok? Então é isso que eu acho. Golaço do Melk. Além do Melk, os outros dois gols do time do Ceará foram marcados pelo Kaique e pelo Álvaro. Ceará vencendo por 3-1 e se classificando para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. David Ricardo vendido para o Dinamo Moscou da Rússia. Existia um interesse do futebol italiano, se eu não me engano, do Torino da Itália. E as cifras que foram até mencionadas em um dos vídeos aqui do nosso canal, elas foram basicamente as mesmas, porque o Botafogo ele queria entre 6 e 8 milhões de euros aproximadamente, tirando bônus. E a venda do David Ricardo foi por aproximadamente 6,5 milhões de euros, 40 milhões de reais, Ceará tendo os 20% desse valor, ou seja, aproximadamente 7,8 milhões, né? 7,8 milhões de reais, ou seja, David Ricardo vendido e ótima notícia no que diz respeito ao financeiro do Ceará, que vai ter esse aporte aí de 7,8 milhões, quase 8 milhões de reais. Boa sorte para esse garoto que foi um zagueiro que nos representou demais, né? Nos representou demais e é um excelente zagueiro. Canhoto, um jogador de marcação forte e que também sabe fazer coisas boas no que diz respeito quando ele estiver com a bola, né? Ele não é aquele zagueiro, apenas aquele zagueiro brucutu, não. Ele tem aquela construção inicial como uma de suas valências. E para encerrarmos, a notícia principal, que é o time profissional do Ceará estreando hoje contra o Maranguape. Apesar da gente saber que já trata-se da terceira rodada do Cearense e da segunda rodada em que o Ceará joga, já que os meninos do Sub-20 nos representaram no sábado, vencemos por 1-0, e agora nós teremos a galera do principal jogando contra o Maranguape. Maranguape que, até onde eu pude perceber aqui das análises feitas por alguns caras da mídia independente do Ceará, um time que deixa muito a desejar no quesito marcação. E no quesito técnico
também não é um time que tem muitos jogadores de um nível técnico assim, digamos, acima da média. Ou seja, o Ceará entra com a obrigação de vencer, né? O Maranguape, que perdeu por Iguatu no Morenão, primeiro jogo 2-0 na primeira rodada, e na segunda rodada venceu o Tirol. Ou seja, o time do Maranguape tem 3 pontos e um empate hoje para o Maranguape já seria um ótimo resultado pensando em classificação. E o provável Ceará, que deve enfrentar o Maranguape às 21h30 no PV, vai entrar ou deve entrar com Bruno Ferreira, Alex Silva contratado, né? O reforço do Ceará. Éder, Pedro Gilmar, garoto da base, vamos ficar de olho hoje. E o Fernando, que veio do Atlético Paranaense como lateral esquerdo, né? Éder e Pedro Gilmar, os zagueiros. O Fernando, que veio do Atlético Paranaense, lateral esquerdo. No meio-campo aqui, o Povo.com, aqui, o site do Povo, tá dando como o Dieguinho, Zanocelo e Vina. Só que a mídia independente está trazendo que o Dieguinho não entra, o Dieguinho fica no banco, né? Quem vai entrar, quem deve entrar é o Lucas Lima, Zanocelo e Vina. Pedro Henrique, Luca e Fernandinho. Luca como centroavante, Pedro Henrique e Fernandinho como ponteiros. Então, só essa divergência do Dieguinho e do Lucas Lima, né? Algumas mídias independentes, ou a maior parte delas, deu o Lucas Lima como titular. Então, só essa divergência aqui com o Povo.com aqui que eu estou verificando nesse momento. Então, que o Ceará vença hoje, nos convença, que jogadores como o Luca mostre a que veio, porque ele não teve oportunidade, então uma super oportunidade, principalmente para ele. Vamos observar também o Alex Silva, né? E os dois laterais, né? O Alex Silva e também o Fernando, que foram as contratações, que são as novidades, né? Então é isso. Então, deixa teu like, se inscreve no canal e fica atento todo dia notícias do nosso alvinegro de Porangabuçu.